Bem-vindos ao curso Jaguar. A aula de hoje é única e muito especial. Vamos aprender a configurar um Gateway Tor na rede residencial. Imagina a seguinte situação: você tem a internet da sua casa fornecida pela operadora. Nesse caso, eu vou chamar ela de Mega Lenta. Só que pode ser qualquer tipo de operadora que você contratou o link de internet. A operadora instala um roteador na sua residência, conectando via fibra óptica ou cabo coaxial. Tanto faz essa conexão de cabo. Esse roteador ali, então, ele recebe um endereço IP padrão, 192.168.0.1, que vai funcionar como um gateway da rede. Só que esse endereço padrão pode ser alterado ali dependendo da operadora ou do roteador que ela instalou. Os dispositivos conectados ao roteador, como celulares, computadores e televisões, recebem um endereço IP na faixa do roteador, no caso 92.168.0x. Por exemplo, um celular pode ter o IP 192.168.0.15, um notebook 192.168.0.50 e assim por diante. Quando um dispositivo acessa a internet, ele envia os dados para o roteador, que os encaminha para a operadora e depois retorna a resposta àquele dispositivo. E quando ele vai encaminhar, ele encaminha pelo gateway. Na configuração padrão, os dispositivos sabem que o gateway da rede é o 92.168.0.1. Assim, todas as solicitações de internet passam pelo roteador da operadora. O que vamos fazer hoje? Nessa aula, vamos criar um segundo gateway na rede residencial que vai encaminhar todo o tráfego pelo Tor. Esse é um conceito aqui pouco ensinado no Brasil, mas que pode ser muito útil para o anonimato. Para isso, utilizaremos um computador com Linux. Não importa a distribuição, mas vamos supor que seja Ubuntu. Esse computador, novamente, como ele está conectado ao roteador, ele vai receber um endereço. Então, vamos supor que seja o 92.168.0.12. Então, esse endereço é dentro da rede residencial. Nosso objetivo é transformá-la em um segundo gateway, fazendo com que todos os dispositivos conectados a ele tenham o tráfego anonimizado. Então, o Tor vai fazer ele ficar anônimo, criptografando com a tecnologia do protocolo Tor. Vamos reduzir aqui esse cenário, né? Na verdade. O roteador da Mega Lenta, o 92.168.0.1, um computador com Linux, o 92.168.0.12, e um celular conectado via Wi-Fi. Como ele está conectado via Wi-Fi, ele tem que conectar a um roteador onde disponibiliza o wireless, o Wi-Fi em si. Então, no caso, o roteador da Mega Lenta. Na configuração padrão, o celular e o computador enviam tudo para o roteador do gateway 92.168.0.1. O que faremos agora é instalar o Tor no computador 92.168.0.12 e configurá-lo para que todo o tráfego recebido seja redirecionado para a rede Tor. Se no celular alterarmos a configuração do Wi-Fi e definirmos que o gateway padrão da rede é o 92.168.0.12 como gateway, ele vai passar a enviar os dados para o computador. Não para o roteador, mas sim para o computador, porque ele vai ser um novo gateway. Então, o computador vai pegar os dados que ele recebeu do celular e vai criptografar as informações com o protocolo Tor antes de encaminhá-las ao roteador da operadora. O roteador, por sua vez, vai enviar os dados já criptografados para a internet. Quando essa resposta chegar, o computador vai descriptografar e entregar ao celular. Dessa forma, todo o tráfego do celular será roteado pelo Tor sem necessidade de instalar aplicativos ou configurar um tipo de proxy manual, fazer gambiarra no dispositivo móvel ou em uma televisão, por exemplo. Esse mesmo aí princípio, então ele pode ser aplicado a qualquer dispositivo na sua rede. Então, se você tem um notebook, pode mudar o gateway, vai passar pelo Tor. Eu tenho uma Smart TV.
pode mudar o gateway, vai passar pelo Tor. Qualquer aparelho que é conectado na rede residencial, somente de alterar o gateway para o gateway do computador, ele já irá fazer todo o trabalho. Para isso ficar ainda mais anônimo, temos que evitar o vazamento de DNS. Para evitar que os dispositivos conectados ao segundo gateway revele suas consultas DNS para o roteador residencial, iremos também alterar a configuração de DNS para que todas as requisições do protocolo DNS de consulta passe pela rede Tor. Isso garantirá um anonimato completo, sem vazamento de dados e a alteração do endereço de IP. A melhor parte é o seguinte: você não precisa de um segundo computador. Se você tem apenas um computador, pode criar uma máquina virtual em modo ponte. Dessa forma, a VM irá receber um endereço IP na rede, como se fosse um dispositivo físico, permitindo ali que você execute o Tor Gateway sem precisar de outro hardware. Então, você tem um computador que irá receber um endereço IP, porque ele está conectado via cabo ao roteador da Mega Lenta. Só que este computador conectado via cabo pode rodar uma máquina virtual, e essa máquina virtual, em modo ponte, também pode receber um endereço IP único na rede, assim não tendo aquela dificuldade de você ter outro dispositivo. Só que assim, não tem limites isso que eu vou ensinar. Se você preferir, pode usar um mini PC, um Raspberry Pi, um Orange Pi, ou qualquer outro dispositivo ali capaz de rodar o Tor e ser configurado como gateway, ele modificando a configuração do firewall, certo? Essa aula vai ser muito top. Se você testar essa configuração aí na sua casa, deixe um comentário e vamos para a prática. Opa, pessoal, eu estou aqui no Ubuntu. Essa é uma das versões mais atualizadas do Ubuntu atualmente. É a 24.10, certo? Só que não importa muito o sistema que você esteja utilizando, nem a distribuição base que você esteja utilizando. Se ele permitir a instalação da rede Tor e permitir a manipulação do firewall, vai dar certo. Preparei algumas fotinhas aqui dentro dessa pasta. Vou colocar ela aqui no canto. E nessas fotos eu vou explicar mais ou menos como é que funciona tudo, porque tem que ter uma base, certo? Então aqui tem algumas fotos com os comandos que vamos utilizar, e essas 3 fotos é a explicação. Vou abrir a primeira aqui, colocar a tela cheia. Então aqui temos a nossa rede residencial. Olha, rede residencial. Vamos estudar a rede residencial. Temos um roteador e uma nuvem com ISP. ISP é o seu provedor de serviço de internet. Aqui entra a operadora de internet que você contratou o link. Ela fisicamente irá puxar um fio até a sua residência, onde irá colocar ali um roteador. Esse roteador, neste exemplo, o IP dele do gateway padrão é o 92.168.1.1. É claro que difere de roteador para roteador, dependendo da marca do roteador que a operadora vai utilizar. É claro que também você pode colocar um roteador próprio na sua residência, então vai alterar esse fator. Só que neste exemplo, o roteador padrão, o gateway padrão, é o 92.168.1.1. Temos aqui alguns dispositivos conectados ao nosso roteador. Nosso roteador ele tem uma anteninha wireless, onde disponibiliza Wi-Fi, e o Redmi, esse é o 13, está conectado via Wi-Fi ao roteador. E se formos analisarmos ali a tabela ali de dados onde o Wi-Fi está conectado, ele vai mostrar que o Redmi é o endereço de IP na rede local 192.168.1.22, e que o gateway dessa rede, que o roteador dessa rede é o 92.168.1.1, que é coerente, porque é este roteador que está sendo o gateway,
E o DNS é 192.168.1.1. Então, se for realizar uma consulta DNS para descobrir algum endereço de IP de algum domínio, ele tem que consultar essa consulta ao roteador. Então, fica a cargo da operadora essa consulta de DNS. Não é muito específica, não é tipo, consulte no DNS do Google. Não. A operadora vai ter o próprio DNS. Então, por isso que estamos mandando diretamente para o roteador. Aqui temos outros dispositivos aqui na rede, ó, um computadorzinho. Só que esse computadorzinho, neste exemplo, ele tá com o VirtualBox não, confundi, estava utilizando mais cedo. O VMware. Ele está com o VMware e o VMware, ele está no modo ponte. Então o roteador vai achar que o VMware, essa máquina rodando aqui, é realmente um sistema físico conectado, uma placa de rede física que está conectada a ele. Só que na verdade é um computador que está conectado via cabo, pode ser Wi-Fi também, e uma máquina fingindo que é outro computador real. Então o endereço aqui é 192.168.1.50. O gateway é padrão e o DNS padrão, certo? Até aqui é tudo muito comum. Lembrando aqui, só para voltar aqui e especificar de novo, que não necessariamente precisa ser. Opa, cancelar aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Não necessariamente necessita ali ser um VMware, um VirtualBox em modo ponte, certo? Pode ser também um computador antigo, ó. Pode ser um computador antigo, pode ser um Orange Pi. Então, se você comprar essas plaquinhas aqui de Orange Pi, ó, de R$ 300 no Mercado Livre, ó, de 1 GB funciona, porque o 512 megabytes que um Tor necessita, que ele pelo menos recomenda que seja. Então, existem plaquinhas muito baratas aqui, ó, no AliExpress, depende, tem que ver certinho, tá taxando. Tem o Raspberry Pi também, clássico, que são os mini computadores, eles têm um sistema Linux e permite essa adaptação do gateway. Então, aqui, ó. R$ 1.000 é um de 4 GB, só que acho mais barato na 8 GB, R$ 800 no Mercado Livre. Pode ser também um mini computador, se você tiver um computador largado, pode ser também. Ou pode ser o que eu vou fazer, que é uma máquina virtual em modo ponte. No caso, é essa aqui, ó. Então, estou aqui com Ubuntu 2, configurações. Deixa ele abrir aqui a configuração. E na configuração tá aqui o Network Adapter, modo ponte. E eu coloquei aqui para ele replicar a network física do status de conexão, para replicar a placa. Então, esse sistema que eu vou fazer o procedimento é um Ubuntu rodando virtualizado, certo? Então, até aqui é tudo muito simples, muito fácil de compreender. Essa é a conexão quando manipularmos ali no caso, o VMware, com a tabela de ptables, para fazer o VMware, que nossa máquina rodando virtualizada, ou um Raspberry Pi, mini PC, etc., fazer ele começar a agir como um gateway. O que seria agir como um gateway? Vamos voltar aqui na imagem aqui. Um roteador ele tem várias e várias premissas. Vários parâmetros, protocolos, DHCP, colocar endereço IP, fazer NAT, etc. Mas o principal dos pontos que é que ele recebe dados. E ele recebe esses dados e transfere esses dados. No caso, ele recebe os dados dos dispositivos locais em uma rede local que ele mesmo forneceu e depois ele envia esses dados para outras redes. O roteador, ele interconecta redes, né? Então ele vai conectar na rede do ISP. Certo? Então, estamos falando para aquele dispositivo computacional, no caso o VMware, agir como um segundo gateway. Ele não vai fazer uma rede local, ele só vai, o que ele receber, né, ele vai retransmitir. Então, nesse caso, ó que legal. A partir do momento aqui que ele vira um gateway, ele tem que conectar ainda ao gateway padrão, porque ele vai receber os dados, mas ele tem que enviar para a internet. Então, ele conecta ao gateway padrão. Só que o dispositivo que queremos que passe pelo Tor vai conectar ao endereço de IP
do dispositivo que vai retransmitir. Então, nesse caso, o IP da rede local mantém, porque quem controla o endereço IP DHCP automático, no caso, esse aqui pode ser específico, né? Seria o roteador. Então, o gateway, podemos adicionar ali que seria o 92.168.150 e vai transmitir para o outro dispositivo na rede local. E o DNS também, para não ocorrer ali vulnerabilidades ali em termos de DNS leak, vazamento de DNS. Então, o que que está acontecendo nesse caso? Tudo isso aqui é uma rede local, só estamos alterando, ó, todo o conteúdo que sai em termos de protocolo, em termos de rede aqui de conexões, vai ser transmitido para o gateway, o 92.168.150. Então, essa informação, como é o Wi-Fi, vai chegar no roteador e o roteador vai direto, sem nem pensar, enviar para quem ele está pedindo que envie, no caso, o dispositivo computacional aqui. Então ele vai receber as mensagens que o celular enviou e também as perguntas de DNS, e a partir do momento que ele recebe, ele vai criptografar com a tecnologia do protocolo Tor e enviar para o roteador, que vai enviar para o ISP e para a rede Tor. Então, o que está acontecendo aqui? Estamos falando para o celular, ou para a televisão, ou qualquer outro tipo de computador, tudo que conecta ali na internet, que você pode colocar um gateway específico. Estamos falando o seguinte, ó, seguinte, só envia os dados para ele. Só isso. O roteador, ele não vai pensar, ele só vai pegar os dados que recebeu, seja via cabo de outro dispositivo, ou seja via Wi-Fi. Ele recebeu os dados, ele vai falar bem assim: não, esses dados não é para o 92.168.1.1. Esses dados é para o 92.168.150. Então ele vai lá e vai enviar para aquele dispositivo. Aquele dispositivo vai receber aquele endereço dele, vai criptografar com o Tor, graças à tecnologia do Tor, e vai enviar para o roteador. O roteador vai receber, vai enviar para o ISP e ISP para o Tor. Retorna os dados, retorna para quem? Para o 92.168.150, porque ele que enviou. Ele vai descriptografar o protocolo Tor e vai enviar de volta para o dispositivo que pediu. Então, com isso, o celular em nenhum momento necessitou a instalação de algum tipo de Tor, algum tipo de proxy, nada. Simplesmente ele vai achar que é uma conexão comum. E aparentemente é uma conexão comum. Quem está fazendo todo o processo de criptografia e descriptografia é o dispositivo computacional configurado. E sim, isso aqui parece um Unix Gateway, só que você vai poder utilizar em televisão, celular, em tudo que você desejar. Eu acho que tem só mais uma foto aqui. Essa aqui. Essa foto eu coloquei para demonstrar que isso aqui é uma VM, uma máquina virtual no nosso exemplo. E aqui é um computador. Então esse computador ele está conectado ao roteador, ele recebeu um endereço IP, ele está conectado ao gateway e tem um DNS, que é o do roteador. Então foi lá, fez uma máquina virtual em modo ponte e agora a máquina virtual recebeu um endereço de IP na rede local, certo? Padrão. E o celular está se comunicando ali. Então, isso aqui é muito interessante, é uma forma muito interessante de você ter anonimato em dispositivos sem necessitar de uma configuração extrema, sem necessitar de um proxy, sem necessitar de uma VPN que talvez depois iria retransmitir para o Tor, ou baixar o Orbot, ou baixar qualquer coisa. Você pode pegar um notebook e definir o gateway para o 92.168.150 e o DNS. Você pode pegar uma televisão e fazer isso. Você pode pegar um celular e fazer isso. É geral. Até uma Alexa daria de fazer isso. É sério, é muito top, porque tudo vai passar pelo Tor sem a necessidade de uma complexidade. Então a dica que eu deixo é: pega um dispositivo, tipo um computador que você não está utilizando, um mini computador, mini PC, é muito bom pegar isso. Um Raspberry Pi, um Orange Pi. É claro que você vai ter que realizar algumas configurações um pouco diferentes, vai ter que ter um conhecimento um pouquinho. Só que você pode fazer isso e deixar esses dispositivos que não consomem tanta energia, ou só ligar ele na hora que necessitar, e ter a possibilidade de ser anônimo em termos de endereço, de IP e tal, de uma forma muito, muito rápida.
Então, nesse caso, é muito legal isso, porque você pode ter duas redes Wi-Fi no seu roteador, por exemplo, 2 e 5G, e colocar 2G para ser anônima e a 5G não. Ou a 5G para ser anônima e a outra não, certo? Fechei aqui. Então é isso, a nossa explicação sobre todo o procedimento. Vamos para a prática. Primeira coisa de prática é a identificação. Vou pegar um terminal. Eu deixei explícito que eu estou no VMware, numa máquina virtual, só para o procedimento mesmo. Rede cabeada que eu estou conectado. Pegar aqui a configuração da rede cabeada. Então aqui temos um conectado de 1000 megabits por segundo. E aqui, no Ubuntu que eu estou utilizando, ele disponibiliza já direto o endereço IP local desse dispositivo. Esse aqui é o endereço MAC do hardware, muito importante também, porque o celular ele também irá pedir o endereço MAC, no caso para a resposta do ARP, mas esse aqui vocês não precisam mexer e nem tem como, que esse é o endereço padrão da placa de rede. Rota padrão, o gateway. Qual é o gateway? O 92.168.1.1. A minha residência atualmente, esse roteador que eu tenho, ele é um 92.168.1.1. Então, meu dispositivo computacional tem que comunicar com ele para depois comunicar com a internet. E o DNS fica a par dele mesmo também. Acontece o seguinte, nessa foto eu tinha preparado com outro IP. Eu tinha colocado um 921.50. Só que eu vou colocar outro endereço, só para demonstrar que se pode alterar. O importante é o seguinte, aqui em PV4, na configuração aqui de PV4, isso aqui é o endereço PV4, aqui em PV4 ele está automático, não deixe automático, porque se atualizar, se reiniciar essa máquina e o roteador quiser alocar outro dispositivo como o ponto 18, ele pode. Ele tem essa possibilidade. Então não deixe isso aqui em automático, coloca manual e define um endereço manual. Então eu vou colocar um endereço de exemplo. Vai ser um 192.168.1.20. Então esse vai ser um endereço manual, ou seja, um endereço estático. Ele não vai ser alterado na rede. O roteador não vai colocar gente nesse endereço. Máscara de subrede, vou colocar 24, que é 255.255.255.0. E o gateway é 92.168.1.1. Lembrando, máscara de subrede, isso aqui, é claro que é uma aula, não é aula de rede em si, né? Deixa eu ver se tem um, opa, deixa eu ver se tem um bloco de notas aqui. Vou pegar aqui o bloco de notas. Máscara de subrede, vamos lá, padrão. Na minha residência, você tem que identificar na sua, é claro. Então, na minha fica assim, ó. O último octeto, ele serve para dispositivos computacionais. Então, no caso, eu coloquei aqui, ponto 20. O gateway é o ponto 1. E vai indo. Então, a máscara de subrede, nesse caso, é 255.255.255.0. Certo? Então, esses três primeiros estão preenchidos e somente o último pode ser adicionado dispositivos. Então, tudo ok, né? Vou colocar até aqui para ficar mais fácil de compreender. Aplicar. A partir do momento que eu voltar aqui, ele manteve meu endereço. Não pode. Vamos ver aqui, automático. Vou deixar automático. Mas dá de colocar aqui um ponto 1 também. Aplicar. Podemos ver o endereço no terminal. Você pode colocar ifconfig. No caso, eu não tenho NetTools. As ferramentas do NetTools. Lembrando, acabei de subir esse Ubuntu. Então é muito interessante que vocês já vão ver todo o procedimento. Aproveitar que eu estou instalando aqui as ferramentas do NetTools, você pode vir instalar o Tor, certo? Vamos instalar aqui, ó, pt install tor-y. Instalou aqui a ferramenta do NetTools. Vou usar aqui. ifconfig.
Então, aqui eu posso ver que eu tenho essa interface de rede, essa é a de loopback normal, local, e essa aqui é a que iremos utilizar. Então, aqui temos o endereço nosso na rede, meu dispositivo então é o 20, essa é a netmask, e essa aqui é de broadcast, é para receber respostas ali geral. Ok. Vamos ver se aqui pelo menos atualizou. Atualizou. Então foi recebido ao meu roteador, ele identificou que não há nenhum dispositivo alocado no 92.168.1.20, então ele colocou um Ubuntu lá. Então é isso, vamos para a prática, né? Eu acho que já estamos prontos. Vou pegar um bloco de notas também, porque vamos fazer algumas anotações. Eu quero que você identifique o seu dispositivo na rede. Quem que é o seu dispositivo? Então, no meu caso, meu dispositivo é o final 20. Outra coisa que eu quero que você identifique na sua rede é a sua interface. A minha é EMP não, é NS33. Poderia ser ETH0, poderia ser. Então, existe várias possibilidades de interface de rede, ok? Então, pode ser uma ETH0, pode ser... eh, tinha outra lá também, EMP0S3, algo do tipo. Então, existe algumas interfaces de rede, você pode alterar elas, ok? Eu vou utilizar a NS33, só que você pode vir aqui, tô meio doidão com o Ubuntu. Pode vir aqui, identidade, e alterar a identidade dela, ok? Então, vamos lá, vou utilizar essa aqui por padrão. Lembrando que essa interface ANS é porque tem uma especificação lá que ela não utiliza DHCP, ok? Então é por causa disso que ela vai fixar esse endereço estático. Então vamos para a prática. Outro comando que vocês podem colocar aqui também, se vocês quiserem ver alguns dados importantes da sua rede, é o IP ADDR. Então aqui com o IP ADDR, você tem o seu endereço MAC, 192.168.1.20, a máscara de subrede e a interface que você está utilizando. Se você quiser, você pode até pingar o seu gateway para verificar. Então você tem que saber o endereço do seu gateway, é claro. Você pode pingar e verificar se ele está 100% ativo na rede. Então vamos para a prática aqui, ó. Preparei algumas fotinhas que tem alguns comandos importantes. Isso aqui é variáveis. Deixa eu lembrar se eu tinha colocado, porque algumas coisas eu não coloquei, porque é muito simples. Eu não coloquei. Então vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer, eu vou colocar um ponto. O que que temos que fazer de primeiro? Ativar encaminhamento de pacotes. O que é o encaminhamento de pacotes? Vai falar para o kernel do sistema que ele pode encaminhar pacotes. Então ele vai atuar como o quê? Como um gateway. Então, ativar encaminhamento de pacotes é falar para o gateway, para o kernel agir como um gateway, como um roteador, ter a possibilidade de ativação de pacotes. Então, o nome disso é IP forward. Palavrinha um pouco mais difícil, né? Vamos lá, para modificar ele é nano barra etc, ele tá lá dentro do diretório etc, systl, não, eu acho que é systl.conf, pá. Vamos ver aqui, opa, apertei duas vezes, calma aí que eu não estou lembrado 100% onde é que tá, aqui ó, tá aqui, então é sysctl.conf, certo, aqui tem várias informações. Vamos procurar especificamente pelo forward. Aqui ele, ó. Então, net IPv4 IP forward. Então, aqui é o endereço IPv4 para ele agir ali com a possibilidade de encaminhamentos de pacotes no endereço IPv4, não no endereço IPv6. Aqui tem um de endereço IPv6 de configuração total. Só que o nosso propósito aqui seria somente do IPv4.
que é o que vai agir, porque o celular ele vai enviar para o endereço IPv4, 92.168.1.20 nesse caso, não para um endereço IPv6. Então, ative ele aí. Existe um comando ali para fixar ele, ok? Que é o systl-p, se eu não me engano. Systl-p. Aí ele fixou, ó. Então agora ele vai aplicar isso aqui imediatamente ali, de uma vez. Então é mais fácil. 2 pontos. Vamos instalar o Tor, né? Agora, instalar e configurar o Tor. Agora vai ter uma configuração do Tor. Configurar o Tor. Então, instalar e configurar o Tor. Instalamos o Tor lá com sudo apt install tor -y. Agora é só modificar o Tor RC. Modificação do Tor RC funciona do seguinte: aqui no Tor RC tem um montão aqui que já está legendado. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó. Não tem importância. Pode vir aqui, deletar o Tor RC e fazer um novo Tor RC, que tá limpo. Aquilo lá não importa, ok? Só, então, aqui é configurar. Nós já instalamos, agora vamos configurar. Para configurar, eu vou até colocar os comandos aqui embaixo. Eu separei eles aqui do lado. Vou copiar eles aqui. Colar. Esse é o primeiro comando. Transport. Ele tá aqui, local normal e 9040. Então, ele vai abrir a porta 9040 no nosso endereço. Transport. Ele vai interceptar conexões TCP, pessoal. Então, tudo que for conexão TCP, ele vai passar. Então, ele vai receber ele no 9040. Outro importante, DNS Port 9053. Então, requisições de consultas DNS vão ser recebidas em 9053. Então, é isso. É os dois. Vocês veem como é simples, né? Porque precisamos passar o Tor. Lembrando, o Tor só recebe TCP, só recebe protocolo TCP, e não podemos ter vazamento de DNS, então temos que colocar isso aqui. E na hora que você for configurar aqui, ó, por isso que você tem que colocar o gateway como esse, então tudo que for TCP vai ser recebido, e DNS aqui, certo? Vamos lá? Salvar. Agora é só systemctl restart Tor. Então até aqui é muito comum, né? Muito padrão. Ativamos ali um encaminhamento de pacotes, muito simples, instalamos e configuramos o Tor, que seria somente receber o TCP na porta 9040, passa pelo Tor. Recebeu requisição DNS de consulta, consulte pelo Tor. Não vai realizar vazamento, esse tipo de coisa. Só se der algum erro na sintaxe que você colocou, vai dar erro na hora de restart. Se ficar com medo, você pode dar um status Tor, certo? Verificar se ele está ativo. Enable aqui o serviço, certo? Agora vai começar o difícil. Esse aqui é fácil. Agora vamos fazer o seguinte: configurar. Colocar aqui, ó, configurar o firewall. O firewall da rede. O firewall é algo muito importante. Agora o nosso kernel, o nosso sistema, ele compreende que ele permite ali, que nós permitimos no caso, e ele também tem a possibilidade de encaminhamento de pacote. O Tor, a partir desse momento, ele está com as portas 9040 e 9053 abertas. Temos que configurar o firewall para falar o seguinte: toda vez que eu receber alguma coisa, eu quero redirecionar. Aqui, ó, toda vez que eu receber um TCP, eu quero redirecionar para 9040. Toda vez que eu receber ali um DNS, redirecionar para 9053. Eu vou até colocar aqui mais ou menos como é que vai funcionar as regras do firewall. Só para ficar bem rápido aqui, ó. Redirecionar tráfego TCP para a porta 9040, né? Lá em cima, 9040. E redirecionar DNS. DNS é qual porta? Vocês lembram? O UDP53. Então, redirecionar DNS da UDP53 para a porta 9053 do Tor. E é isso. E também evitar loop, né, que vão fazer. Então, vamos lá direto para a prática logo.
Primeira coisa, eu até separei fotos. Todos os comandos, para ficar mais simples, vão fazer variáveis. Vamos fazer variáveis. As variáveis significa o quê? Toda vez que for chamado iFace, ele vai ajustar o nome e pegar o nome da interface correta. Agora, toda vez que for chamar Tor underline user, ele vai chamar o software ali do usuário do Tor. Então, aqui é o nome da interface, da rede da VM, da rede do sistema. E aqui, Tor underline user é o usuário do Tor. Por que que aqui está Debian-Tor? Porque eu estou numa distribuição ali baseada tanto no Ubuntu, tanto no Debian, né? Então, o usuário que o Tor faz no sistema é Debian-Tor. Aí, para ficar mais fácil, toda vez que for chamar ele, é Tor underline user. Eu não vou limpar a tabela do meu firewall, eu não vou limpar porque não tinha nada. Se você fez alguma alteração, se quiser limpar, fica livre. Se você não fez, não necessita, não precisa. Agora é o seguinte, vamos começar a brincadeira, né? Não é isso aqui, deixa eu ver se eu tenho uma foto. Algumas coisinhas que nem eu falei, eu não tenho uma foto. Redirecionar DNS é depois. Redirecionar TCP também é depois. Vou voltar aqui. Permitir loopback e conexões estabelecidas. No caso, vamos focar nesse aqui primeiro, ó. Então aqui temos um sudo. No caso, era esse aqui mesmo? Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Tem esse aqui também. Esse aqui não tem todo o comando completo. No caso é esse aqui que tá completo, ó. O de cima é de loopback. Ah, tá certo. Então, primeira coisa, permite o loopback, né? Permitir o loopback seria o input e output, ele aceitar tanto de envio, tanto de recebimento, certo? Agora esse de baixo aqui, que é as regras ali, permite o tráfego de retorno de uma conexão que já foi estabelecida. Então aqui ele permite o loopback e permite a realização de conexões. E embaixo temos aqui, se a conexão for estabelecida, ele irá permitir o tráfego de retorno. Então temos esses dois comandozinhos aqui. Deixa eu copiar eles aqui. Eu tenho um bloco de notas com eles. A partir do momento já foi aceito na tabela do firewall. Vou copiar e colar. Lembrando, eu só estou copiando e colando e eu expliquei de uma forma muito simples. Porque quando mexemos com o firewall, existe todo um conteúdo em cima de firewall. Firewall é algo muito complexo, não é simples. Firewall, ele, para realizar a configuração, principalmente do iptables, é algo muito importante e que tem ali um certo ponto especial na hora do aprendizado. Então, muito provavelmente, o que vocês estão vendo na minha tela é uma bagaceira de código que, no caso, comandos, que não significa muita coisa. É claro que eu não vou explicar diretamente porque eu quero ter uma aula só disso. Só que aqui, ó, ele permite o input e output. Então, ele vai permitir conexões. Ele vai aceitar essas conexões. Aqui embaixo, esse comando, o input e output. Você pode ver que a única diferença deles aqui, ó, da primeira para a segunda, é permitir o tráfego de retorno de input e de output. Porque se você envia, você tem que receber, porque você está enviando e recebendo ali o tráfego que você enviou, por exemplo, do dispositivo móvel para a máquina. Então, você tem o input e o output, certo? Então, é essas diferenças. Se você forçar um pouquinho, você consegue compreender geral. Então, aqui ele está mandando aceitar e aqui está mandando estabilizar as conexões. Vamos para o próximo aqui, então. Esse aqui é as variáveis. As variáveis. E habilitar o masquerade de NAT. Então, isso aqui é o que? Sudo iptables -t NAT. Esse aqui, você pode ver que ele até chamou o yFace. Quem que é o yFace? A variável de quem?
da sua interface. Então ele vai garantir que quando o pacote sair pela interface, ele vai utilizar o IP da AVM, certo? Então aqui ele está identificando e falando assim, ó, beleza, você recebeu tráfego. Esse tráfego tem que sair pelo IP da iFace, da interface. Então, se você tiver mais de uma interface de rede, se você tiver mais de uma interface aqui conectada, você tem que especificar qual interface que vai ser a que vai sair. Ou seja, aqui ele vai enviar para o Tor. Ele vai garantir que quando o pacote sair, não vai ter falha, vai sair pela interface de rede que está conectada a uma rede que tem a possibilidade de conectar na rede do Tor. Espero que tenha entendido isso. É só tipo assim, recebeu, envia por essa interface, envia por essa placa de rede. É algo do tipo, para não dificultar de ficar talvez pacote com dificuldade de alcançar a rede Tor. Já estamos especificando que é aquela Wi-Fi, ou seja, especificando a NS33. Ah, tem mais alguma coisa? Excluir tráfego do próprio Tor. Ok, isso aqui talvez pareça um pouco confuso. Seria o quê? Evitar que o Tor entre no loop. Então temos aqui a NAT, e chamou output, chamou o Tor user e falou return. Então, é para evitar que o próprio Tor fique entrando em loop, porque estamos mexendo com recebimento de dados e envios de dados. Então, o Tor ele vai receber naquela porta dele, vai fazer todo o procedimento de criptografia, e quando ele vai retornar pelo usuário do Tor user, pelo programa do Tor user. Então, ele não pode achar que é para reenviar e ficar em um loop de enviar e retornar, enviar e retornar. Então, isso aqui previne isso. Ele vai excluir o tráfego do próprio Tor. Então, enviou, acabou. Recebeu, pronto. Não necessita ficar em loop. O programa ficar em loop, ficar gerando e gerando novas rotas do Tor. Vou colar aqui. Vamos ver. Interface. -H. Ele deu um erro. Da interface. Ele iFace que eu tinha colocado. Deixa eu... iFace só que eu coloquei, né? Ué, pera aí, deixa eu ver por que que tá dando esse erro aqui. Ah, meu Deus do céu, que errinho bobo. Eu simplesmente esqueci de definir a variável. Olha aqui, ó. Tem que tomar cuidado aí com a variável, senão ela dá erro. Então tá, vamos definir a variável. Agora eu vou executar o comando. Caso eu coloquei id face. Ô, meu pai, face. Aí, agora ele aceitou. Então não esqueça aí de colocar. Eu vou, no final da aula, eu vou colocar todos os comandos em sequência correto, para não ter nenhum erro na hora de vocês colocarem, ok? Só não posso colocar aqui no YouTube. Felizmente que eles dão muito chororô. Certo, pessoal, vamos direto aqui, porque a aula tá ficando muito grande. Já fizemos ali excluir o tráfego do próprio Tor. Vamos redirecionar já o DP, o DNS para a porta. Então, aqui, chamamos novamente o iFace, que é a nossa interface, porque queremos ali para ele redirecionar as consultas DNS para 9053. Então, o que que vai acontecer? Quando enviamos uma consulta DNS, aqui não tem a foto porque é outro. Quando enviamos uma consulta DNS para o roteador, ele vai ali o 92.68.11.53, porque por padrão é essa porta do DNS. Então ele está pegando ali todo o tráfego que chegar na 53 pelo seu endereço do gateway e, e indo para 9053. É isso que ele está fazendo, certo? Então ele está pegando ali as consultas e passando pelo Tor, redirecionando aqui. Deixa eu copiar e eu vou executar ele aqui. Pronto. Agora, no caso essa aqui era do TCP. Opa,
a do UDP é essa de cima, já até pulei aqui os comandos. Então esse aqui é do UDP e esse aqui é do protocolo TCP 9040, certo? Então esse aqui é quase a mesma coisa, só muda que tudo que ele receber, que se trata do protocolo TCP, pela NAT ali que ele montou, vai ser passado para o 9040 pela interface de rede, pela interface que definimos. Ou seja, não vai ter nenhum tipo de vazamento, nem de TCP, nem de UDP, certo? Então ele depois dele pegar da porta 53, ele passa para 9053 pela iFace. Esse é a mesma coisa, ele recebe o protocolo TCP e ele passa 9040 pela iFace, ok? Então ele recebe, vai passar pelo Tor e o Tor vai transmitir pela interface de rede. Então tudo vai ser repassado pelo Tor. Não tem mais nenhum tipo de dificuldade aqui. É isso. Não tem mais nenhuma configuração. É só essas. Eu vou colocar em sequência depois. A partir desse momento, então, depois de colocarmos todos os comandos, eu vou colocar os comandos certinho aqui. Pessoal, pode ficar de boa antes do final da aula. A partir do momento, então, agora, ele já estará recebendo o tráfego. Vamos ver aqui rapidão. É no celular. Opa, pessoal, então aqui, ó. Aqui do lado direito tá o smartphone, o Redmi. Já deixei aqui por padrão para vocês verem que eu estou aqui no site do Tor. Não vou mostrar meu IP, porque esse site mostra que eu não estou conectado à rede Tor. De forma alguma, eu estou ali com a conexão com a rede Tor. Se puxar aqui em cima, eu vou ver aqui Daniel 5G. Então, essa é a rede Wi-Fi que eu estou conectado na minha residência. O roteador está emitindo essa rede. Tem tanto a 5G, tanto a 2G. Se eu vim aqui na configuração dela, você pode ver várias informações, e uma delas é que o roteador é o 92681.1, que é o roteador atual aqui. Só que eu posso alterar, porque a partir do momento agora, eu posso tirar aqui de DHCP, do protocolo DHCP, colocar o protocolo estático ali, não um protocolo em si estático, definir estaticamente o endereço. E eu posso colocar que agora o novo gateway vai ser o ponto 20, que é o meu dispositivo computacional. E o DNS, ponto 20. O endereço IP você não altera, porque ele vai do roteador também. Se tiver esse dispositivo já conectado, se esse endereço já estiver conectado, você muda para outra faixa. Não importa muito ficar a carga do roteador, isso aqui também. Do roteador mesmo, não da sua máquina aqui. Então, a partir do momento aqui que eu permitir, vai aparecer ali. Vamos ver. Clicar de novo. E já alterou, ó. O novo roteador é o 92681.20, que é essa máquina. Então, tudo que eu enviar agora é para passar pelo Tor. Entrar aqui no Firefox e atualizar a página. Olha aqui, ó. Então, congratulations. Então, meu inglês é meio fraco, né? Mas então estamos no Tor. A partir desse momento da Tor. Vocês têm uma ideia? Eu fiz um site e uma VPS. Opa. Eu fiz um site e uma VPS. Vou subir ela aqui. Colocar ela aqui. Rapidão. Claro que quando vocês for acessar vai estar fechado já. Só fiz para essa aula. 227.206.4. Esse meu site, ele mostra aqui. Então, você está no país Estados Unidos. E mostra as informações. Então, a VPS, ela conseguiu identificar ali que eu estou utilizando o Tor. Ele acha que é um proxy, é claro que é um proxy, porque é um Tor, né? DNS reverso não foi possível. Só que aqui o endereço IP público. Fechar aqui. Então, se eu vim aqui e alterar, tirar da rede Daniel 5G, que é uma rede onde tem um IP do roteador da máquina virtual, essa aqui, o endereço é o 92681.1, então não tem isso. Ele tem que passar direto. Então, no caso, você está no Brasil. Só que se eu voltar para a rede Daniel 5G, onde todo o tráfego dessa rede é repassado pelo Tor, e atualizar,
você está novamente nos Estados Unidos. Então ele manteve o circuito. A partir desse momento, tudo que eu realizo nesse dispositivo, ele passará pelo Tor. Então, novamente, check Tor Project. Esse é um celular onde ele não tem nenhum aplicativo. Eita, não tem nenhum aplicativo. Check.tor project. Não tem nenhum aplicativo passando pelo Tor, não tem uma VPN, não tem nada configurado, é somente a alteração do roteador. Porque a máquina, nesse caso aqui virtual, está fazendo todo o processo. No caso seu, pode ser um MPC, pode ser um Raspberry Pi, um Raspberry Pi, qualquer coisa que você consiga realizar essa configuração. Certo? É isso. Todo esse dispositivo está passando pela rede Tor, né? E você pode fazer isso tanto com eh, uma televisão, uma Alexa, um notebook, só alterar o roteador. Vamos voltar aqui para o sistema para colocar todos os comandos em ordem, certo? Eu tinha os comandos, eu pedi o chat GPT para organizar, ele organizou certinho. Então, a primeira coisa é ajustar variáveis. Aqui você vai colocar a variável da sua interface de rede, usuário do processo tutor, permitir loopback conexões estabelecidas. Aí tira uma print, pausa o vídeo, ativar Masquerade NAT. Aí ele até colocou aqui que garante que os pacotes saindo da VM sejam mascarados com o IP da VM. Da VM, que no caso seria da interface, né? De modo que o roteador principal responda a ela. Responda a quem? Ao endereço IP padrão da interface. Exclui o tráfego do próprio Tor, evita que o processo Tor entre em loop, sendo redirecionado a si mesmo. Redireciona consultas UDP para o Tor. E redireciona TCP para o Tor. Certo? Essa foi a aula. Obrigado por assistir. Desculpa se embaralhou um pouco, talvez principalmente esses comandos, porque não vimos ele. Só que eu queria trazer no módulo do Tor, porque é uma coisa muito interessante. Eu utilizo aqui em casa e eu recomendo vocês utilizarem. Obrigado por assistir e até a próxima.